Fala aí, pessoal. Estou aqui de volta para falar das últimas notícias do Botafogo. A que mais interessa nesse momento é a confirmação da saída do técnico Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, que segundo o jornal O Globo, não deve ser o técnico do Glorioso no restante desse Campeonato Brasileiro. Quero falar também sobre alguns pontos que servem de aprendizado para as próximas temporadas. Antes de começar a falar sobre o nosso Botafogo, vou pedir para vocês deixarem um like aqui no canal. É muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo de qualidade e espalhar para mais botafoguenses. Vou pedir também para vocês ativarem as notificações para saberem quando que o setor visitante vai entrar aí na casa de vocês. Se inscrevam no canal, é muito importante, né? Também, assim como o like. E tem o plano de membros a partir de R$5. Vocês ajudam bastante para a birosca que vocês tanto amam continuar aberta. Bom, deixa eu colocar aqui na tela a notícia do jornal O Globo. Foi publicada 11h35, agora eu estou falando com vocês 10:01. Acredito que ainda hoje a gente pode ter uma mudança no comando do Botafogo. A gente tem a informação aqui do João Pedro Fragoso, né, que o Botafogo já iniciou contatos por um novo técnico. E a gente vai lendo aqui a notícia que o que se sabe até o momento é que a busca é por um técnico brasileiro e que não há garantias de permanência desse treinador para 2024. A ideia é trazer um nome que seja capaz de brigar pelo título brasileiro nas rodadas finais, injetando ânimo na equipe e corrigindo falhas táticas gritantes e fazendo a correta leitura das partidas decisivas. Olha que ponto nós chegamos. Vamos falar sobre isso. Sugerido por diretores do clube social, mas nunca cogitado pela SAF, o Cuca não está nos planos. Não sei por que ainda acabam repercutindo o que o pessoal do clube social pensa ou deixa de pensar. Tem a mesma relevância do que a galera que está no botequim, porque não mandam absolutamente mais nada no Botafogo. E aí tem aqui, para finalizar, né, que só após o fim do Brasileirão é que o Texas vai decidir se o novo treinador fica ou não para a próxima temporada. O que o Globo sabe, as fontes ouvidas pelo Globo falaram que o preferido para 2023 do americano não é o Pedro Caixinha nem o Vojvoda. Ambos têm contrato até o fim de 2024. A ideia da diretoria era tentar um nome que foi previamente pensado para 2024, mas há um empecilho que dificulta o acerto desse profissional já para o jogo contra o Bragantino e para a reta final do campeonato. Meu irmão, nessa altura do campeonato, a gente tem que trazer um técnico, seja qual for. Se ficar aqui no meu ouvido, desenrolando 2 minutinhos, consegue até entubar o Jair Ventura. Porque o que não dá é para o Botafogo continuar do jeito que está. Lúcio Flávio não tem a menor condição, o menor preparo para estar à frente do Botafogo. Lembrando sempre, temos que ser justos, é o menor culpado disso tudo. A culpa, eu acho, tem que ser dividida entre jogadores e departamento de futebol, nomeadamente André Mazuco e todos os seus companheiros, né, que decidem, tomam as decisões, pode colocar o Otário, pode colocar o Texor também, que acabaram, né, colocando em risco e talvez até de maneira irreversível esse título do Campeonato Brasileiro, que nesse momento eu, com muita tristeza, digo que não acredito mais, só que ainda é possível matematicamente, mas o que o Botafogo tem que garantir mesmo é uma vaga direta na Copa Libertadores. Fazendo isso, conseguindo o mínimo, né, você atrai jogadores melhores, você pode conseguir convencer um técnico melhor também a vir para o Botafogo, porque se for Sul-Americana de novo, aí, meu irmão, vai ficar muito difícil. Não sei quem é o técnico que está sendo especulado, estou ansioso. O Botafogo tem aí mais 6 jogos, tem uma data FIFA, 10 dias para um cara conseguir trabalhar, mas acho que ainda dá para você recuperar minimamente esse time. Talvez não seja possível você conquistar o título, porque alguns pontos vão fazer muita falta, mas você vai conseguir fazer com que esse Botafogo fique mais competitivo. A gente falou muito dessa essa queda psicológica que os jogadores mostraram em alguns jogos, mas eu acho que isso tem muito a ver com a desorganização da equipe em campo. Acho que
os problemas psicológicos são uma consequência da completa bagunça que se tornou o time do Botafogo. Parece um time do jardim de infância, né? Quando o monitor joga a bola ali no pátio da escola e todo mundo sai correndo atrás da bola. Jogadores que foram muito importantes em 2022 e até uma parte desse ano tiveram uma queda absurda de rendimento, e eu acho que tem muito a ver com a exposição, né, de zagueiros, de goleiros, que não tem muito mais o que fazer, né? Estão ali praticamente vendidos em todos os lances. O nosso técnico não tem a experiência, não tem a competência necessária para fazer o mínimo. Não consegue nem treinar um time da segunda divisão no momento. Tem que começar da Série D e aí depois, quem sabe, né, consiga se tornar um bom profissional. Mas não mostrou nada e, assim, tô contando só os minutos, as horas para esse cara sair, porque eu não quero nunca mais falar de Lúcio Flávio na minha vida. Ah, não tem tanta culpa. Beleza, tô com vocês. Mas tudo que ele representa, todos esses momentos bizarros que ele traz só com a presença dele, né? A derrota por River Plate, a coletiva, todo mundo chorando, a virada pro Palmeiras. E assim, essa virada do Palmeiras, ela doeu tanto que hoje eu tô aqui e assim, só fico realmente chateado, porque o torcedor imaginava que o final seria diferente, mas aquela depressão, aquela tristeza, eu acho que eu nunca vou sentir igual como no dia seguinte a derrota para o Palmeiras. Ainda bem que foi feriado, não só para mim, como para todos os botafoguenses, porque ia ser muito difícil fazer qualquer coisa no dia seguinte, e eu fiquei deitado, né, na cama. Se quem olhasse para mim e falasse, pô, esse cara aí tá com depressão, porque foi muito pesado. E agora, meu irmão, a gente já tá calejado, fica chateado com a derrota, mas dor igual que a gente sentiu na semana passada, eu acho que dificilmente a gente vai sentir novamente na vida. E aí eu queria falar sobre alguns pontos que eu acho que vão servir, que devem servir de aprendizado para o Botafogo, não só para a direção, mas também para a gente, né? Para nós torcedores, jornalistas, influenciadores. E eu acho que o que mais me irritou em toda essa questão que envolveu o Lúcio Flávio, eu entendo o contexto, né? A saída do Bruno Lage lá e tal, assim, beleza, não tinha muito o que fazer, e tudo seria loucura. Talvez manter o Lúcio Flávio foi a maior loucura de todas, mas enfim. Eu fiquei muito irritado, né, com essa galera que quis, durante um tempo, reduzir o futebol a um feijão com arroz. Colocar o futebol como se fosse uma coisa simples. Eu acho, inclusive, uma falta de respeito com quem trabalha, com quem estuda, com quem se prepara, né? De ter ali o seu trabalho, a sua função diminuída por gente que acha que as coisas são fáceis, é só entrar em campo. E aí, vamos lá, começa aí, toca a bola, vai para frente, vai para trás. Futebol não é assim, irmão. Futebol cada vez mais tem se tornado um esporte taticamente muito competitivo. Às vezes a tática, o treinador fazem até mais diferença do que um grande craque. E faltou um técnico do Botafogo nessa rodada final. E aí eu queria pegar umas palavras do Dorival Júnior, depois que ele é campeão com o São Paulo. Ele fala o seguinte na coletiva: fiquei chateado pela saída, ele tá falando saída do Flamengo, sim, até porque quando peguei o time lá atrás, esses mesmos jogadores não tinham valor e estavam sendo questionados. De repente, o mesmo elenco se torna o melhor elenco sul-americano. Qualquer um faria o mesmo que foi feito. E isso aqui, muita gente falou sobre o Lúcio Flávio. Bota o Lúcio Flávio porque ele é só replicar o que o Castro vinha fazendo. O Bruno Lage está inventando. Bota o Lúcio Flávio que ele vai fazer o simples, vai fazer o feijão com arroz e vai dar certo. E aí o Dorival continua. Por incrível que pareça, um mês depois da minha saída, quando perdem o Mundial, falavam em contratações porque o time precisava de reforços. Estranhei tudo. Comigo era o melhor elenco, era só fazer o simples, o básico. Falavam em arroz com feijão. As pessoas não têm ideia do que é. É você chegar antes das 7 no seu clube, é você exigir que o trabalho da sua comissão técnica seja extensivo e que vá até o final do dia, que você cobre 3 maneiras diferentes de atacar o seu adversário e 3 maneiras de se defender, e isso demanda muito estudo.
Agora, as pessoas falam que você é o paizão do seu time, mas o paizão vai ter a primeira esquina, depois disso o paizão não sustenta mais. E eu acho que isso vale muito para esse momento do Botafogo que a gente viveu, que a gente está acompanhando, infelizmente vivendo ainda esse inferno, o Botafogo do Lúcio Flávio, que, como eu disse, não tinha a menor competência para estar assumindo essa responsabilidade de levar o Botafogo ao título do Campeonato Brasileiro. Fico até nervoso depois de ler isso aqui para vocês, porque, assim, futebol não é tão simples quanto a gente pensa, né? Porque a galera tá lá no estádio, assiste o jogo, né? Toma umas cervejinhas e lá acompanha, que é só você buscar uma solução simples e vai dar certo. Não é assim, não é assim. E espero que fique de aprendizado para as próximas vezes, né? Replicar o sistema de um técnico também não é fácil, e é uma outra coisa que eu sempre falei aqui, difícil, né? Mas eu sempre falei aqui também, num campeonato de 38 rodadas, você precisa fazer ajustes. Muitas vezes você começa de um jeito e tem que terminar de outro, porque do outro lado você vai encontrar adversários difíceis, adversários preparados e muito competentes que vão querer o seu lugar. E para isso você precisa ter uma comissão técnica de excelência e experiente, coisa que o Botafogo não tem. Por isso que o Abel ganha 2 milhões, por isso que o Tite foi para o Flamengo a peso de ouro, porque esses caras sabem ganhar campeonatos, esses caras sabem mudar um jogo, esses caras têm a leitura necessária para complicar a vida do adversário, e a gente não tem. A gente tem ali um cara que fica, poxa vida, juiz, por que você não marcou falta? Júnior Santos, macacos me mordam, que decisão equivocada. E assim a gente não vai para frente. E para fechar, eu queria também falar sobre uma outra coisa, é que não dá para demitir técnico toda hora. E eu entendo a demissão do Lage, tá? Porque ele meio que deixa todo mundo sem alternativa. Mas pensando depois, e aí isso sim você pode até considerar uma engenharia de obra pronta, mas que pelo menos sirva de aprendizado para as próximas vezes, eu acho que se o Botafogo tivesse com o Bruno Lage agora, e a torcida não tivesse criado um clima de demissão, e ele também tivesse ajudado um pouquinho, eu acho que muito provavelmente o Botafogo estaria com 9 dedos ali na taça. O Botafogo seria um virtual campeão, assim, faltando muito pouco para a gente acabar com esse jejum. E aí, pensando melhor hoje, talvez, se o Botafogo tivesse internamente lavado a roupa suja, mesmo após o técnico ter barrado o Tiquinho, acho que o Botafogo estaria numa situação melhor do que agora com o Lúcio Flávio. Então, nesse caso, sem querer apontar o dedo a ninguém, mas que futuramente a gente pense 10 vezes e se continuar com dúvida depois dessas 10 vezes, pense mais 20, pense mais 100 antes de demitir um técnico, principalmente para trazer alguém sem o menor preparo. E uma outra coisa, que nunca mais diretoria dê ouvidos a jogadores e torcedores no processo da escolha e da demissão de um treinador, porque isso, como a gente está vendo, e nesse caso, partiu dos jogadores, está custando muito caro para a gente. Mais tarde eu volto com uma live, participação muito provável do Lelê hoje, para a gente falar de como esse time está organizado, ou na verdade desorganizado dentro de campo, as falhas, os erros de Lúcio Flávio. Espero que a gente já tenha uma novidade também com o novo treinador. Me desculpe que se em alguns momentos eu me perdi, mas é muito difícil falar de Botafogo numa situação dessas, mas é o meu trabalho, a gente tem que ser profissional e estar aqui tanto nos bons quanto nos maus momentos. Tamo junto, grande abraço.